Bem, pessoal, vou fazer um vídeo de uma pergunta muito comum aqui que eu recebo no YouTube. Júlio, estou com dificuldade para andar, meu pai está com alguma dificuldade para andar, minha mãe, minha avó está com dificuldade para andar. O que é que pode ser isso, né? Eu vou explicar para vocês toda a etapa do raciocínio médico, quando alguém fala isso, né? Essa queixa a gente chama queixa principal, que é por que a pessoa procurou o médico. A primeira pergunta que a gente faz, né? Porque você está aqui, cada um pergunta de um jeito, eu geralmente começo assim, né? Por que você está me procurando? O que é que aconteceu? E geralmente a pessoa dá essa frase, né? E essa frase, né? Tô com dificuldade para andar, é uma das que a gente mais ouve, especial a gente neurocirurgião que lida com coluna também, né? E quando a pessoa fala isso, né? A gente pensa em um monte de coisa. Eu vou explicar cada uma dessas coisas para vocês e o que faz quando a gente conversa, né? Você dizer uma informação, a gente pensar mais em uma doença e na outra, né? Então, quando alguém fala que está com dificuldade para andar, não tem dúvida, né? O fator mais relevante para a gente vai ser a idade. Por exemplo, todo mundo sabe que com o processo de envelhecimento é natural o idoso acumular algumas doenças osteoarticulares e também o próprio envelhecimento da parte neurológica, né, do cérebro dá uma certa dificuldade para a caminhada. Então, dificuldade para caminhar é normal? Não, mas a senilidade pode estar acompanhada por isso. Não que seja normal, mas ela acumula uma série de problemas que pode gerar essa dificuldade para andar. Então, o fator epidemiológico da idade é um dos fatores mais relevantes, né? Quando a pessoa fala que tem dificuldade para andar e é jovem, obviamente a gente vai pensar em problemas osteoarticulares relacionados, né, à obesidade. Então, a pessoa é muito obesa, ela vai forçar a articulação e a articulação dela vai ter mais problema do que alguém da idade dela que não tem um sobrepeso, não tem obesidade. Então, joelho, pé, quadril, coluna lombar, que aí chega os que chegam para mim, são uma das principais causas do paciente dizer que tem dificuldade para andar. Tanto na população idosa, como nesse paciente que tem um desgaste exagerado, ou por obesidade, ou porque faz muita atividade física, né? Ou porque é muito sedentário e acabou que essa articulação com a sobrecarga de peso acabou desgastando mais rápido, né? Então, as doenças da coluna lombar são os que mais chegam para mim. Normalmente, qual a frase que o paciente fala junto, que já liga para a gente essa sensação? Eu tenho dificuldade para andar, tenho uma dor na coluna, tenho uma dor na lombar, tenho uma lombalgia, tenho uma dor que radia, que queima minha perna, meu glúteo, dá um choque nessa região posterior da coxa, vai até minha perna. Percebam que eu estou dando um monte de informação para vocês que lembra a gente para uma coluna lombar. Ou eu começo o dia meio travado com essa dor lombar, depois no decorrer do dia vai melhorando. A gente também imagina problemas articulares. Ou ao contrário, eu acordo até bem, quando eu vou caminhando, vou me esforçando muito, eu fico muito tempo em pé, eu tenho essa dor na coluna lombar que irradia para a perna também. São essas queixas que vão o tempo todo ligar a gente a problema articular. Tem paciente que fala assim, na hora que eu levanto, dói, problemas do quadril, às vezes dá isso. Joelho, o paciente já aponta, né? Eu tenho dificuldade para andar porque estou com a dor no joelho. A gente vai fazer exame, ressonância, uma série de coisas para avaliar. E o pé, o paciente fala, eu tenho dificuldade para andar porque eu tenho dor no pé. Então, as dores são uma das principais causas. A gente até escreve assim, paciente com dificuldade para deambular ou tem uma marcha antálgica, né? A marcha dela é típica de quem sente dor. Então, você percebe que a pessoa vai andando, vai sentindo dor, vai mudando a marcha dela por causa disso, né? Da dor, a depender do movimento que ela faça. Às vezes ela encurva, ela tem aquela postura, né, de quem está sentindo dor, né? Outra causa muito importante são as doenças neuromusculares, que a gente da neuro lida também. Então tem pessoas que têm problema nos músculos. Os músculos por alguma doença degenerativa, esclerose lateral amiotrófica, né? Outras doenças neuromusculares também acabam tendo enfraquecimento do músculo. Então elas andam, elas têm dificuldade para andar por problema de força. Lembrando, é às vezes difícil a gente diferenciar problemas musculares e problemas centrais. Então, tem doenças como hidrocefalia de pressão normal, que o paciente não tem força na perna e acaba tendo dificuldade para andar. Acidentes vasculares cerebrais, o paciente vai tendo isquemia que vai dando fraqueza. Claro, quando é bilateral, a gente pensa mais na dificuldade para andar por causa de problemas na coluna. Inclusive, isquemia da coluna existe, né? Mas tem pacientes que têm AVC isquêmico, e aí uma perna fica mais fraca, ele tem uma dificuldade de andar porque uma perna está mais fraca. Aí, normalmente, ele vai referir, eu não consigo andar, eu tenho dificuldade para andar porque essa minha perna está mais fraca. Ou por essa perna está mais fraca, eu estou com as duas pernas mais fracas. E aí a gente, da mesma forma, quando ele tem dor, a gente já pensa na coluna. Quando o paciente fala isso, é unilateral, a gente vai pensar nos acidentes vasculares cerebrais, né? As doenças neuromusculares, às vezes, elas são arrastadas, o paciente está tendo uma dificuldade progressiva, não tem dor, mas muitos dias, né? Isso está piorando, tem meses. Além disso, tem as doenças desmielinizantes, né?
E normalmente é um surto, o paciente tem um quadro agudo de dificuldade para andar, depois aquilo vai melhorando, mesmo que ele não trate, a inflamação vai melhorando, né? Pode ficar com alguma sequela, mas normalmente tem essa sensação que a gente chama em escada, né? O paciente piora, depois tem uma certa melhora e às vezes tem um novo evento, né? Então, muitos pacientes que têm doenças melinizantes acontece isso, essa dificuldade para andar. O central que eu comecei falando sobre hidrocefalia no cérebro, né? O cérebro comanda tudo. Então, você tem isquemia, como eu falei para vocês, normalmente é unilateral, pior um lado. Mas tem quadros como a hidrocefalia, o ventrículo aumenta como um todo, o paciente tem dificuldade para andar. Então, a marcha típica que a gente já vê nos pacientes com hidrocefalia, doença de Parkinson. O paciente reclama muito de dificuldade para andar por estar com doença de Parkinson também, né? Além disso, né, tem os quadros isquêmicos que eu falei para vocês, mas também tem outras doenças que são do cérebro, degenerativas, que também causam dificuldade para andar do paciente. Na cabeça da gente neuro, a gente vai passar tudo isso. Eu, por ser neurocirurgião, tenho também uma das causas que eu mais vejo no meu dia a dia no consultório, os tumores. Os meningiomas, os neurinomas, tumores benignos que crescem lento, às vezes vão comprimindo a área responsável pelo equilíbrio, pela mobilidade. E como cresce lento, às vezes o paciente vai se adaptando e quando chega para a gente é com essa questão, a dificuldade para andar. Aí quando você vai conversando, às vezes tinha dor de cabeça, não deu tanta relevância, a dor de cabeça melhorou, tem tontura e acaba agravando também. Então a dificuldade para andar, ela pode ser por um tumor crescendo. Esse tumor, muitas vezes, tumores benignos que crescem lento no estômago. Pode ser maligno? Pode. Tumores, metástases cerebelares, é bem comum o paciente ter uma alteração do equilíbrio, que ele não consegue andar direito por essa alteração do equilíbrio. E a gente vê também muitas lesões de fossos posteriores, tumores, metástases, efeito de massa acaba dificultando o paciente caminhar também. Tá bom? Essas são as principais causas tumorais, causas vasculares, doenças degenerativas, né? Percebo que são uma gama grande de doenças que dão isso, mas vai variar pela idade, manifestação, os outros sintomas associados para a gente imaginar. O que não dá é para você ter, pode ser jovem ou idoso, com dificuldade para andar e ficar em casa só acompanhando isso. Tem que fazer a investigação. Júlio, como é feita essa investigação que o paciente tem dificuldade para andar? A gente vai ouvir essas informações todas. A partir dessas informações, a gente escolhe os exames que vão fazer. Normalmente, o paciente vai fazer uma ressonância, é o melhor exame, a gente vê em detalhe. Aí, a depender da topografia do incômodo, né, vai ser ressonância da coluna lombar, coluna torácica, coluna cervical ou do cérebro, ou as três. Vira e mexe, a gente precisa fazer uma ressonância de neuroeixo, que a gente tem uma dificuldade de topografar ou fechar o diagnóstico só com a história, com o exame clínico. A maioria a gente já consegue fazer um exame bem diretivo pela história, pelo exame, mas alguns casos são mais difíceis. Né? Além disso, alguns casos precisam de eletroneuromiografia para topografar que grau de comprometimento nervoso tem, ou até ajudar no diagnóstico da doença, como esclerose lateral amiotrófica e outros têm um eletroneuro bem sugestivo que a gente consegue ajudar a fechar o diagnóstico, né? Além disso, as causas metabólicas. Então, esse paciente vai fazer exame de sangue, porque muitas doenças, inclusive doenças endócrinas, distúrbio eletrolítico, né? As próprias anemias, às vezes o paciente refere com uma dificuldade para andar, mas é mais por uma fraqueza, uma astenia, né? E claro que também tem as causas neuropsiquiátricas que são sempre difíceis, né? Tem pacientes às vezes, com quadro depressivo, que não se alimentam bem, ficam desnutridos e têm fraqueza também, né? Então percebo que é uma gama grande de doenças que podem causar isso. Aí, a depender, depois desse diagnóstico, vai estar o tratamento. É uma isquemia, vai evitar o paciente ter de novo, tratar os fatores de risco, ver se não tem problema cardíaco, problema de carótida, dá para reverter isso. É um tumor, vai ter que tirar aquele tumor. É na coluna, vai ter que operar a coluna. É no cérebro, vai ter que operar o cérebro. Tem hidrocefalia de pressão normal, vai ter que colocar a válvula. Tem esclerose múltipla, vai dar imunomodulador para resolver essa parte da doença, né, com esse padrão da imunidade contra o próprio corpo, né? Então vai ter que agir nisso. É uma doença neuromuscular, o que é que a gente pode fazer para conseguir controlar essa doença? É na coluna, vai precisar descomprimir a coluna, vai ter que fixar a coluna, é só fisioterapia e reabilitação. Perceba que aí a gama é muito grande de possibilidades, a depender do diagnóstico, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Abraço.